Olá a todos, sejam bem-vindos ao seminário do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito, o CEPA. Eu sou Adriel, sou membro do CEPA, eu sou físico, escritor, pesquisador, e hoje vamos conversar com o nosso convidado, o Dr. Lincoln Nunes, que é empresário especialista em neuroperformance, biohacking e neurobusiness. Lincoln também é referência internacional em performance e já teve seu trabalho em metodologia destacados em mais de 2.500 matérias publicadas por veículos de comunicação da América Latina e de mais de 30 países ao redor do mundo. Nos últimos anos, percorreu o mundo atendendo pessoalmente atletas de elite do futebol mundial e da seleção brasileira, medalhistas olímpicos, lutadores do UFC, além de grandes empresários de alto desempenho. Dr. Lincoln, sejam muito bem-vindos ao nosso seminário, cujo tema será Neurobusiness. Prazer, Adriel. Muito bom estar com vocês aqui. Uma honra e contem comigo aí. Maravilha. Lincoln, primeira pergunta que não quer calar. O que seria um neurobusiness? Bom, Adriel, a gente pode trazer uma visão um pouco mais detalhada quando a gente vai olhar para a parte do campo da neurociência. O próprio nome, né, já traz essa conexão, né? Usar Sim. a neurociência conectada aos negócios, né? Então, assim, uma parte bem prática, né? A gente conseguir fazer o uso da melhor maneira possível, aplicando, né, a neurociência, a psicologia cognitiva, comportamento humano, tudo atrelado para conseguir extrair melhor, não só do ser humano e do cérebro, mas conectando essa complexidade, né, entre corpo, cérebro e os negócios, né? Então, isso acaba envolvendo decisões baseadas no funcionamento do cérebro, estratégias de comunicação que respeitam, por exemplo, e ativam, né, os sistemas neurais de recompensa, atenção e memória, modelos de liderança, trabalhando a questão da vendas, marketing, centrados ali, por exemplo, na neuroplasticidade, nos próprios neurotransmissores e também tudo aquilo que envolve a própria biologia na tomada de decisão, né? Em outras palavras, é colocar, né, o cérebro para trabalhar a favor do faturamento e da influência na estratégia quando a gente está falando negócios, né? Claro que para que isso aconteça, eu tenho que entender mais sobre o ser humano, eu tenho que entender mais sobre como funciona o meu cérebro, para que eu consiga fazer todo esse mecanismo que eu acabei de falar funcionar em sinergia, né? Sim, perfeito. E nesse sentido, então, como o neurobusiness ele pode ajudar o empresário a faturar mais em sua empresa, né? O objetivo do empresário é sempre faturar mais. E Sim. como ele pode utilizar isso a seu favor, então? De várias formas, tá, Adriel? De várias formas. Quando a gente parte do pressuposto que eu estou entendendo um pouco mais sobre esse órgão extremamente poderoso, né, que consegue trabalhar de várias formas, tanto ao meu favor quanto ao meu desfavor, né? Quando, por exemplo, um cérebro está inflamado, quando eu não tenho, né, os meus neurotransmissores ativados na potência máxima, eu tenho um efeito cascata, uma série de consequências, muitas vezes negativas, que acabam até ficando de uma certa forma num ponto cego do empresário. Ele não sabe por que que aquilo acaba acontecendo e ele acha muitas vezes que podem ser motivos pelo qual ele não está conseguindo performar, tomar decisões inteligentes, e os motivos pelo qual isso acontece não são os motivos reais que podem realmente estar levando esse empresário a rasgar muito dinheiro. Então, o neurobusiness pode ajudar tanto o empresário a faturar mais, como Uhum. estancar, por exemplo, a, o fato, né, dele não conseguir colocar dinheiro no bolso e também o fato dele estar rasgando por estar tomando decisões que não são as melhores para o negócio dele. A gente pensa muitas vezes que o fato de eu não conseguir tomar uma decisão estratégica, inteligente, vem só da consequência do não saber, da falta de Uhum. consciência. Mas vamos ser sinceros, né, Adriel? A maioria dos empresários, mesmo aqueles que estão começando, tá, eles sabem o que tem que ser feito. Mas por que que eles não fazem? O que está por trás dessa falta de tomada de decisão, mesmo sabendo que a decisão certa é essa? Então, Sim. a parte da neurociência, atrelado ao neurobusiness, é onde eu tenho que treinar o meu cérebro, usar ele para tomar decisões melhores nos meus negócios, acaba impactando, influenciando positivamente ou negativamente. Porque quando eu não sei que eu não sei. Então, eu não tenho consciência que o meu cérebro pode estar fazendo eu performar abaixo da média.
quando eu sei extrair mais do meu cérebro, eu consigo fazer com que ele seja direcionado para uma melhor capacidade cognitiva de tomar decisões mais inteligentes. Então, o faturamento do empresário é uma consequência de decisões bem tomadas. Uhum. Não tem mistério, é uma coisa simples, né? Então, tanto do empresário quanto dos clientes. Então, o neurobusiness, ele ajuda o cliente a tomar melhores decisões e também o empresário a tomar melhor decisão. O neurobusiness trabalha muito nessa tomada de decisão, ou que impede ele de não tomar uma decisão que a gente sabe que é inteligente. Então, além disso, né, o neurobusiness, ele também trabalha muito na parte de pitch de venda, ativando gatilhos mentais que são mais inteligentes em determinados momentos no cérebro do cliente, fazendo com que ele tome a decisão que é melhor para ele, aumentando a retenção, muitas vezes, e o engajamento da própria equipe, entendendo como fazer com que essa equipe não esteja só motivada, mas engajada, ativando o sistema de recompensa, como, por exemplo, dopamina e a própria ocitocina, né? O neurobusiness permite também que a gente faça negociações mais eficazes. Eu trabalho com negociações ultra high ticket, que são negociações que desafiam a lógica em termos de resultado, em termos de faturamento. Quando é um serviço, a gente tem hoje no Brasil aqui, né, acho que até dá para falar no mundo, mas no Brasil também, uma dificuldade muito grande de conseguir valorizar um trabalho, né, nosso, um trabalho intelectual, um trabalho onde ele é um serviço, né, não é um produto que tu vai ali e pega, mas um serviço intelectual. Então, quando tu entende de neurobusiness, tu entende como extrair o melhor, não só do teu cliente, mas também o melhor de você, usando essa parte do cérebro que está mais ligada, por exemplo, a decisões, recompensa, né? Usando técnicas que reduzem, por exemplo, a própria resistência do cliente, como o viés da reciprocidade, autoridade, escassez, e também desativando o medo do cliente de que você não é a pessoa certa para ajudar esse cliente. Então, o cliente ele acaba tendo uma percepção de valor de você muito maior do que se a gente não usar essas técnicas de neurobusiness. Então, é usar mais ou menos, resumindo, né, a neurociência atrelada ao mundo dos negócios para que o cliente tome a decisão mais fácil e também valorize você por aquilo que você está fazendo. Então, isso acaba criando uma certa uma percepção no cérebro do cliente e não compara mais você com o mercado. Você consegue mostrar para o teu cliente que você tem um serviço de excelência e que você merece receber mais do que o mercado hoje acaba recebendo. Então, ele não te compara. O neurobusiness faz com que você tenha, de uma certa forma, uma visão. O teu cliente acaba tendo uma visão diferente sobre o que você faz e sobre quem você é. Isso aí, então, acaba trabalhando outros pontos, como melhora de comunicação com o time no mercado, falando da linguagem que realmente o cérebro entende e que o cliente acaba tendo uma resposta congruente à ação que você quer que ele acabe tomando. Então, são algumas formas, né, do neurobusiness trazer mais dinheiro para o bolso do cliente. Sem contar que, para mim, uma das mais importantes é que eu falei no início, é a capacidade de você, eu, Adriel, né, e todo mundo que entende mais sobre esse conceito, tomar melhores decisões e entender por que você não está tomando decisões que você deveria, mesmo sabendo o que tem que ser feito. Sim. E é como você mencionou mesmo, a questão de o cliente não ter essa informação ou ser um produto intangível, né? Que é essa parte do entender o porquê as coisas não dão certo ou como ele poderia fazer, o que ele poderia fazer para melhorar as coisas ou o negócio dele. E isso acaba realmente dificultando esse entendimento e acaba muitas vezes bloqueando, né? Para que ele possa seguir em frente, né? Tomar a decisão e seguir, né? É isso mesmo. Perfeito, Adriel. Hoje em dia, a gente está vivendo num momento onde tem várias formas de você interpretar a mesma situação. Tem vários caminhos que você pode seguir para chegar no mesmo resultado. E a gente está hoje recebendo um bombardeio de conteúdo, de especialistas, né, em tudo. Agora todo mundo é especialista em alguma coisa. Isso acaba trazendo formas diferentes, estratégias diferentes para você chegar onde você quer. E é muito comum nós, se perdermos no meio de tanta informação, onde a gente acredita que tudo que estão falando é realmente verdade e funciona para a gente, sendo que muitas dessas pessoas que estão falando não sabem o que estão dizendo, nem aplicam na prática aquilo que estão ensinando, e a gente acaba muitas vezes pensando que
o fato de eu não conseguir fazer algo ou de não ter o sucesso, né, que a sociedade coloca como sucesso, vem de uma falta de habilidade minha. Vem porque eu sou um fracassado, porque eu sou um frustrado, porque eu não tenho resultado com base naquilo que eu realmente estou me determinando a fazer. Eu estou há muitos anos buscando evoluir e crescer na vida e eu não consigo. Então, eu não tenho o dom, não tenho talento, eu não posso ter o sucesso que eu realmente gostaria. Afinal, eu tenho indícios aqui, mesmo fazendo o que os gurus hoje estão dizendo, eu não consigo executar, eu não consigo fazer, mesmo sabendo o que tem que ser feito. Então, a gente acaba muitas vezes acreditando num viés distorcido de que eu sou um fracassado porque eu não consigo executar aquilo que é óbvio. Só que muitas vezes essa pessoa não está executando, não é porque ela é uma fracassada, um fracassado, porque não tem habilidade ou não tem talento. É porque ela não entende do conceito, por exemplo, de neurobusiness. Mas, Lincoln, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Porque uma pessoa que está com, por exemplo, um organismo inflamado, e hoje a gente tem várias conexões e muitas pesquisas que comprovam que o nosso intestino é o órgão que mais se comunica com o cérebro, mesmo tendo distância maior do que, por exemplo, o próprio coração ou outros órgãos que estão mais próximos do cérebro. O intestino, mesmo estando mais abaixo, ele tem hoje uma quantidade de neurônios maior do que o próprio cérebro e é o órgão que mais se comunica com o cérebro. Então, às vezes, eu estou com o meu organismo inflamado, eu estou com uma produção de serotonina e dopamina, que é a maior parte produzida pelo próprio intestino. Então, eu acabo inflamando o meu cérebro, eu acabo fazendo com que o meu cérebro não consiga performar em alto nível. Então, eu não tomo decisões inteligentes, eu não consigo executar porque eu não tenho nem energia para fazer. Não é porque eu sou um fracassado, é porque o meu cérebro ele não está operando na potência que ele realmente deveria e poderia. É como se você tivesse, né? Vamos pegar uma analogia de um carro, pode ser uma Ferrari, pode ser um Porsche, seja lá o que for, com 500, 600, 700 cavalos, você pisa. Você sabe que o carro tem potência e o carro não desenvolve, o carro ele engasga, o carro não produz, ele não tem o torque, ele não tem a aceleração que você gostaria. Mas é claro, o carro está com uma gasolina adulterada, vamos supor, e essa gasolina adulterada acabou trazendo vários problemas que acabaram com o tempo gerando outros problemas por conta dessa gasolina adulterada. Então, a consequência de uma gasolina adulterada é estourar várias outras questões do carro, fazendo com que ele não consiga performar. O nosso corpo, ele precisa funcionar em sinergia. Quando, por exemplo, o meu cérebro ele não está na capacidade, na potência máxima dele, é óbvio que eu vou procrastinar, eu vou empurrar com a barriga as coisas, eu não vou conseguir ter energia para fazer aquilo que realmente importa. Não é porque eu sou um fracassado, é porque eu estou com um curto-circuito, né, no meu sistema de recompensa, meus neurotransmissores eles não estão funcionando na potência máxima, e aí, é claro, eu tenho que fazer uma coisa grande, geralmente construir algo grande dá muito trabalho, e eu não consigo fazer, mas não é porque eu não sei, eu não tenho habilidade, é porque eu realmente não consigo, porque a minha biologia está quebrada. Basicamente é isso. Sim, sim. Não, é perfeito, perfeito isso. E nesse sentido também a gente vê a neurociência sendo aplicada para entender melhor também o comportamento não só do empresário, né, mas também do consumidor, né? Deixa eu só trocar minha câmera Então, aqui. Aí, claro, trocar para claro. outra câmera. Aí, foi. Uhum. Acho que a outra câmera acabou esquentando. Deixa eu desligar ela. Vai lá. Perfeito. Então, como eu estava mencionando, as descobertas da neurociência, então, elas podem ser aplicadas não só para entender o lado do empresário, mas também do consumidor, né? E Perfeito. entendendo o lado do consumidor, a gente pode ajudar o empresário a ver as necessidades do consumidor, o que ele precisa, o que ele necessita, porque os consumidores, às vezes, eles não sabem o que eles querem, né? Não. Então, cabe ao empresário identificar essa demanda para oferecer o serviço ou o produto que ele necessita, né? E então, nesse sentido, como o neurobusiness e a neurociência pode auxiliar nesse caso? Sensacional, ótima pergunta. De várias formas, né, Adriel? Se a gente for analisar, existem pesquisas que eu não vou hoje me aprofundar tanto aqui, porque não é o caso, tá? Mas tem bastante evidência que comprova o que eu vou dizer agora. Eu busquei, aprofundei para entender se realmente fazia sentido e realmente faz. Resumindo um pouquinho o que eu quis dizer, é que a neurociência hoje ela revela que mais de 90% das decisões de compra desse cliente, por exemplo, né, isso serve para a gente também, porque nós também somos clientes, né, elas são tomadas no nível inconsciente.
Então, elas são guiadas por emoções, por dopamina, por outros neurotransmissores que acabam trazendo esse viés de recompensa e, digamos assim, né, atalhos mentais para que o cliente consiga chegar mais rápido na decisão que faz sentido para ele, né? Então, quando eu entendo Uhum. o meu cérebro, né, eu entendo o cérebro do próximo. Então, eu não, a gente está falando aqui de princípios de psicologia humana, tomada de decisão, princípios que hoje regem qualquer ser humano. Então, entendendo como o cérebro funciona, eu consigo entender como ele processa os estímulos, como ele toma a decisão, faz com que eu tome a decisão para ir para esse caminho ou para o outro, né? Quando eu ativo, por exemplo, né, o sistema, que muitas pessoas já ouviram falar, o sistema límbico, que trabalha muito na parte emocional, eu consigo fazer com que o meu cliente ele seja guiado para uma decisão de compra mais emocional. Então, a decisão de compra, ela parte muito mais de uma emoção naquele momento que eu quero tomar a decisão, e se eu não tomar naquela hora que eu estou emocionalmente envolvido com aquela venda, com aquele processo de compra, com aquele desejo que me envolve de ter aquilo ou não, se eu não compro naquele momento que eu estou estimulado emocionalmente, às vezes o vendedor ativa o medo, ele ativa a perda, ele ativa, né, desejos, status, vários pontos que acabam fazendo com que a própria escassez, a prioridade, a urgência, aquilo ali acaba criando um mapa na minha cabeça, um mapa mental. Tem muitos vendedores que fazem isso muito bem, de forma instintiva e natural, que eu quero tomar a decisão de comprar logo, porque eu não estou tomando uma decisão racional, porque racionalmente não faz sentido tomar aquela decisão. E muitas das compras, Adriel, se a gente for ver, racionalmente não tem sentido nenhum. Isso serve muito para grifes de luxo e outras coisas que a gente sabe muito bem que uma bolsa de 50 mil reais não é comprada única e exclusivamente pela qualidade, pela duração, por mais que, claro, tenha, né, uma durabilidade legal, uma qualidade alta, a gente sabe muito bem que a conta, né, não fecha em termos de investimento versus durabilidade. Então, por que eu faço esse investimento se logicamente, racionalmente não faz sentido? Por todos esses vieses e essas questões que eu acabei trazendo aqui. O cliente, ele é direcionado, não importa se por marketing, por propaganda, se por um efeito manada, se por outras, por questões estratégicas de próprio neuromarketing ou por outras decisões inteligentes das empresas, do mundo corporativo, o cliente vai lá e toma a decisão, mas não é no racional, é no emocional, ativando muitas vezes o próprio sistema límbico desse cliente. Então, o neurobusiness traz essas informações para que eu consiga entender como o meu cliente funciona, como, por exemplo, eu preciso usar efeitos e efeito halo, que está muito ligado à forma que o meu cliente, né, ele me enxerga nas redes sociais ou mesmo pessoalmente, para criar essa percepção de uma característica que eu percebi ao olhar o meu cliente e ou o meu cliente me olhar. E o meu cliente, por exemplo, usando a questão do efeito halo, ele acaba trazendo uma percepção minha e ele pega um ponto em comum que se destacou em mim e ele acaba atribuindo essa visão dele para todas as outras áreas. Ou seja, se ele me vê, por exemplo, com uma determinada roupa, ele olha e diz, nossa, esse cara é confiável. Só que ele nem me conhece, não faz muito sentido isso. Só que por eu ter usado uma estratégia, muitas vezes, de percepção de poder, eu ativei na cabeça dele um mecanismo que faz com que ele consiga levar aquela percepção que ele teve de mim para todas as outras áreas, como, por exemplo, que eu sou um profissional altamente qualificado que ele pode investir sem medo que eu vou entregar para ele. Tudo isso são técnicas psicológicas, usando a parte da tomada de decisão do cérebro, que o neurobusiness ensina muito bem, fazendo com que o cliente seja direcionado, não é a manipulação, mas sim uma persuasão ou uma persuasão, que é o fato do meu cliente tomar a decisão antes de eu abrir a boca, né? Um caminho que é bom para ele e bom para mim. Então, eu consigo criar experiências sensoriais com som, cheiro, toque, que ativam o hipocampo, por exemplo, né, gerando essas memórias duradouras associadas à própria marca que
por exemplo, esse cliente está se associando, né? Então, a gente consegue ter exemplos práticos, né, de campanhas de storytelling ativando as mesmas áreas cerebrais, como se o consumidor estivesse vivendo aquela experiência, aumentando a conexão com aquele produto ou a marca, a empatia e a intenção de compra do cliente. Quando vê o cliente está comprando e ele nem sabe por quê. Então, o neurobusiness consegue trabalhar muito isso e a gente entendendo faz com que o cliente tome uma decisão mais fácil, mais rápida e com menos esforço, fazendo com que ele até pague muito mais pelos teus produtos ou serviços, só porque você usou esses conceitos de técnicas e vários outros que o neurobusiness consegue entregar. Sim, perfeito isso, perfeito. E você mencionou também no início ali que a gente tem muitos especialistas, né? Especialistas em tudo, né? E esses especialistas estão emergindo ainda mais agora com essas tecnologias, né? Como ChatGPT, enfim, Gemini e todas essas outras ferramentas de inteligência artificial. E com essas inteligências artificiais, né? E também o aprendizado de máquina, como você vê uma possível integração, né, com a neurociência, né? Para criar estratégias de marketing, por exemplo, de forma, claro, sempre personalizada e eficaz para os clientes. Então, é possível usar isso de forma eficaz? Mas muito, muito eficaz. Dá para fazer uma junção e uma conexão, e aqui quando tu pergunta, né, eu vejo diversas linhas de raciocínio para trazer uma resposta aqui que faça sentido, mas pegando assim um compilado agora rápido do que você falou, eu consigo entender que a fusão entre a IA e o neurobusiness, né, pode trazer e vem trazendo já, né, não é pode, já está trazendo, né, um avanço muito grande aí no quesito negócio, tá? Então, a fusão entre neurociência, neurobusiness, né, e a IA pode trazer aí o neuromarketing, eu gosto de falar neuromarketing cognitivo, ele acaba permitindo que as empresas, os empresários tenham uma análise preditiva de comportamento de consumo, por exemplo. Isso muda Sim. tudo, porque a gente consegue cruzar dados, tá? Dados, inclusive, dados de tomada de decisão, dados aqui cerebrais mesmo, né? Fazendo com que a gente faça um rastreamento, pegando lastros com padrões de comportamento e respostas emocionais, levando o cliente para tomar uma decisão inteligente. A gente consegue fazer uma personalização que antes não era possível, em termos de anúncios e em tempo real, com base nesses estados emocionais, com base nos gatilhos mentais, no comportamento do próprio consumidor, fazendo com que seja tudo muito mais eficaz e muito mais assertivo. Porque antigamente a gente só tinha ali uma, entre aspas, né, uma capacidade de fazer anúncios com a ligação de interesse, né? O interesse da pessoa que está numa classe de financeira baixa, ela é o mesmo interesse de quem tem já hoje, já está vivendo, tem a possibilidade de viver numa classe financeira alta. Os interesses, eles são os mesmos, né? Da pessoa que está numa condição financeira mais precária para quem tem uma condição financeira mais avantajada. O interesse é o mesmo, só que os comportamentos dos dois não são. Não dá para dizer que são. Então, quando eu consigo criar essa fusão entre neurociência, neurobusiness e a própria inteligência artificial, neuromarketing cognitivo, eu consigo pegar os comportamentos dessas classes diferentes, porque quem vai almoçar num determinado restaurante tem comportamentos diferentes de um outro restaurante. Quem anda com um determinado carro tem comportamentos diferentes de uma pessoa que anda num outro determinado carro. Ou seja, os comportamentos são diferentes, os interesses podem até ser os mesmos. E quando eu cruzo esses dados, usando ali até que a gente chama neurometria, né, automatizada, eu consigo identificar, por exemplo, conteúdos que geram mais dopamina, que geram mais recompensa, que extraem mais a atenção desse público que está num comportamento, que tem um comportamento diferente, está num padrão de vida diferente. Ou seja, eu consigo usar tudo que está atrelado à inteligência artificial, junto com a tomada de decisão ligada ao neurobusiness, extraindo o melhor do cérebro, para que esse cliente ele tome uma decisão que é a melhor para ele e para mim, e ele nem sabe que isso está sendo usado ao favor dele, né? Então, tem muitas formas de prever a decisão do cliente, de analisar o comportamento dele. Eu estou conseguindo agora, com toda essa conexão de neurobusiness e IA, criar formas e anúncios, segmentos, predições, tudo que antes eu não tinha e que acaba trazendo assim, mas infinitamente mais
assertividade e também objetividade e mais lucro, porque agora eu gasto menos, eu invisto menos para ter um público muito mais qualificado, porque agora eu tenho mais informação, eu cruzo mais os dados, eu tenho mais predição, e isso muda completamente o jogo. Maravilha, e isso entra também na questão da programação neurolinguística, né? Muito, E também pode ser integrado, né, nessas estratégias de venda, né? muito. E isso, você já utiliza disso também para nas suas interações com os clientes? Sim, sim, a PNL é poderosíssima, né? Eu sou suspeito, né? Eu adoro a PNL, uso a PNL desde a base, desde 2016, aí, quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais no comportamento humano, e eu entendi Uhum. que todas as técnicas, elas têm vieses diferentes que se complementam. E a Uhum. PNL, ela é uma forma, uma estratégia, um conceito, né, que acaba trazendo ali uma forma de usar a linguagem, moldando ali o pensamento, a influência do comportamento e do cérebro, que tu pode usar tanto para vendas quanto para melhorar um estado emocional que uma pessoa está vivendo, trabalhando patologias, usando, né, a PNL para terapia e para outras questões como o aumento de performance, que eu uso muito para empresários de sucesso e atletas de elite que eu atendo. Então, ela acaba potencializando, por exemplo, um rapport instantâneo, né, criando rapport, essa conexão entre você e o seu cliente, quando a gente está falando de vendas, né, quando a gente está falando de Uhum. negócios, né, acaba fazendo esse espelhamento, né, de linguagem verbal e corporal com o teu cliente. Você pode usar o uso de metáforas, que eu gosto muito da PNL, é muito importante, né, a gente adora metáforas do ser humano, como, né, olhando para a parte, né, lá para trás, voltando lá anos e anos e anos, lá nos primórdios, lá, a gente vai perceber que as metáforas sempre foram usadas de uma forma atrelada a negócio, influência, inconsciente, tomada de decisão. Então, a PNL usa muito de metáforas para eu reter a atenção desse meu cliente e desse futuro empresário, que pode ser até mesmo uma própria sociedade que eu estou querendo fazer. Eu quero levar o meu cliente ou o meu possível sócio ou qualquer outra, até a própria família, né? A gente está o tempo inteiro Uhum. vendendo, né? Vendendo uma ideia de ir num restaurante X, vendendo a ideia de se mudar para nossa família. Então, a PNL, ela é uma estratégia, um conceito, uma estrutura de, de ideias, de pensamentos, de metodologia, né, uma estrutura metodológica que pode fazer com que qualquer pessoa que esteja junto a mim ou online, não importa, seja guiada para um caminho que faz sentido para mim e para ele. Então, a PNL ela consegue reestruturar muitas vezes crenças que estão limitando o meu cliente de tomar a decisão, o que não é verdade, está Uhum. na cabeça dele, uma crença que impede ele de tomar a decisão de comprar o meu produto, porque, por exemplo, a percepção dele ou a experiência dele passada com algo semelhante criou um bloqueio de que aquilo não funciona, aquilo não é para ele, né? Então, é muito comum a gente ter isso no dia a dia, onde o cliente ele não só tem objeções, mas ele tem crenças que impedem ele de tomar a decisão. A crença que limita o cliente de avançar, às vezes é o medo de não dar certo, aquilo não funciona para ele, porque ele já teve, de uma certa forma, uma experiência diferente, às vezes nem foi com ele, foi com um colega, aquela crença não faz Uhum. sentido. Então, a objeção é diferente, a crença, muitas vezes, ela é inconsciente, ela não faz sentido, e a objeção, ele até já quer comprar, mas tem alguma coisa que impede ele de tomar a decisão. Então, quando a gente não quebra as falsas crenças do cliente, né? Ou não gosto da palavra quebra, mas quando a gente não leva ele para um outro caminho, mostrando que aquela falsa crença não faz sentido, e a gente deixa muitas objeções na cabeça do cliente, mesmo que eu já eliminei as falsas crenças, eu não consigo fazer meu cliente tomar a decisão de compra. Mesmo que você tenha um produto excelente, você seja um excelente profissional, o cliente precisa estar seguro de que você, o seu produto, o seu serviço é a melhor decisão para ele. Só que se ele tiver falsas crenças e muitas objeções, ele tem aqui um bloqueio, é natural, porque não há congruência na tomada de decisão, porque eu não acredito, algumas coisas me impedem, inconsciente ou consciente, e eu tenho objeções que fazem eu não conseguir avançar, seja lá qual for. Se eu não quebrar isso, eu não tenho uma venda concretizada. E a PNL, em conexão com o neurobusiness, nossa, gera uma potência absurda para que o cliente tome a decisão certa, sabendo que você tem um produto ou serviço que vai mudar a vida dele. Sim. Neurobusiness vem então como uma ferramenta poderosa para Demais, atuar nesse sentido, né? demais, Perfeito. demais.
Perfeito. Lincoln, primeiro quero te agradecer muito pelo seu tempo, né? Eu sei que você está sempre correndo e muito obrigado pelas suas palavras. Acho que vai ajudar bastante muitas pessoas, né? Que vão assistir esse vídeo. E novamente, muito obrigado e esperamos poder conversar novamente sobre esse tema ou um outro tema mais para frente, hein? Obrigado, eu que te agradeço, Adriel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês vêm fazendo um trabalho incrível em termos de pesquisas, né? O CEPA aí está de parabéns, né? Com toda a energia, né, que está sendo imposta e colocada para trazer pesquisas cada vez mais éticas, pesquisas verdadeiras, que realmente fazem a diferença na vida do consumidor, na vida do empresário, na vida do cliente, na vida do ser humano como um todo, né? Porque neurobusiness não é só atrelado ao negócio, né? Eu tenho que entender sobre o humano antes. Então, o neurobusiness aplicado aos negócios é basicamente a minha capacidade de entender como eu funciono, como o ser humano funciona, como extrair o melhor do ser humano, mais especificamente do cérebro. Então, vocês estão fazendo um trabalho Uhum. incrível para a humanidade e tenho certeza que está fazendo uma diferença muito grande na vida das pessoas, como vem fazendo a diferença na minha vida. Então, parabéns aí pela condução, obrigado, né, me sinto honrado aí pelo convite, espero estar mais com vocês aí daqui para frente. Perfeito. Muito obrigado e uma excelente semana, hein? Valeu, meu amigo. Fica com Deus. Obrigado também. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.